Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à disciplina de neuroanatomia crânioencéfalo. Nossa primeira aula é sobre a origem do sistema nervoso central, ou seja, neuroembriologia. Então vamos nos aprofundar mais nesse tópico e espero que ajude bastante, pois essa é a base para o restante do curso. Em seguida, vamos falar sobre a superfície cerebral em um segundo momento. Essa aula se baseia nos conceitos gerais, estágio do desenvolvimento embrionário, depois na neurulação primária e secundária, em seguida desenvolvimento do encéfalo e hipófise e por último a correlação anatomoclínica. Vamos falar sobre as anomalias cranianas e espinhais decorrentes de falhas na embriogênese. Existem 3 grandes períodos de desenvolvimento humano. O primeiro é o germinativo, de 0 a 2 semanas, o segundo é o embrionário, de 3 a 8 semanas, e o terceiro é o período fetal, a partir de 9 semanas. Portanto, chamamos de feto a partir de 9 semanas de desenvolvimento e de embrião de 3 a 8 semanas de desenvolvimento. Nessa imagem podemos ver todo o período do desenvolvimento humano, que vai da primeira semana até a 38ª. O indivíduo é considerado a termo quando ele completa 37 semanas, ou seja, está no período adequado para o parto. Notem que, no primeiro trimestre, ou seja, o indivíduo até 12 semanas, é a fase mais crítica para as anomalias embrionárias. O sistema nervoso, coração, membros, olhos e outros. Agora vamos estudar os períodos iniciais. O primeiro período é a ovulação, caracterizada pela liberação do oócito do folículo maduro. O oócito liberado na tuba uterina é penetrado pelo espermatozoide, acontecendo assim a fecundação. Após a fecundação, a formação do zigoto, que se multiplica em várias células, formando a mórula. A mórula se desenvolve e forma o blastocisto. É o blastocisto que vai se implantar no endométrio e formar o embrião. De uma forma geral, durante a embriogênese temos o zigoto, em primeiro lugar, depois a mórula, depois a blástula, em seguida a gástrula e neurula. O zigoto se desenvolve em mórula e em seguida a blástula. As células periféricas da blástula formam o trofoblasto, responsáveis pela implantação do embrião. As células internas formam o embrioblasto, que vai se dividir em epiblasto, mais superiormente, e hipoblasto, inferiormente. Nessa figura, podemos identificar o blastocisto, com a sua cavidade blastocística, e as células periféricas, ou seja, o trofoblasto. O trofoblasto ele é dividido em sincício trofoblasto, que invade o endométrio e implanta o embrião, e o citotrofoblasto, são as células periféricas que vão revestir o blastocisto. Notem ainda que as células internas, ou o embrioblasto, também vão se dividir em hipoblasto e epiblasto. Em um estágio mais avançado do blastocisto, nós temos então a formação do hipoblasto, inferiormente, e do epiblasto, mais superficialmente. Aqui já existe a formação da cavidade amniótica e permanece uma cavidade exocelômica. Notem a progressão do sincício trofoblasto invadindo o endométrio e o citotrofoblasto revestindo o blastocisto. Na figura da direita, podemos ver um disco embrionário bilaminar, ou seja, hipoblasto e epiblasto. A partir desse disco bilaminar, nós teremos então do epiblasto o ectoderma do âmino, o ectoderma embrionário e a linha primitiva. A linha primitiva vai dar origem ao mesoderma extraembrionário, ao mesoderma embrionário, processo notocordal e o endoderma embrionário. Portanto, os 3 folhetos ectoderma, mesoderma
e endoderma derivam do epiblasto. O hipoblasto forma o endoderma da vesícula umbilical e vai dar origem ao mesoderma extraembrionário. Ou seja, ele não participa da parte interna do embrião, apenas o suporte. Após a maturação do disco bilaminar do blastocisto, há uma evolução para um disco trilaminar. Esse processo é chamado de gastrulação. A gastrulação ocorre de forma diferente em determinados organismos. Temos a invaginação, a involução, a ingressão, a delaminação e a epíbole. Geralmente, nos seres humanos, vemos a delaminação, onde há a entrada, a invasão de um disco bilaminar, de células do disco bilaminar, para a outra lâmina. Como vimos anteriormente, a partir da terceira semana inicia-se a gastrulação, ou seja, o disco bilaminar passa a ser trilaminar. Dentro da gastrulação, nós temos a formação da linha primitiva, que é formada por um segmento linear espesso do epiblasto, no início da terceira semana. Esse é o indício da gastrulação. Esse segmento é originado a partir da proliferação e migração das células do epiblasto para o centro do disco embrionário. Aqui podemos ver a linha primitiva e as células do epiblasto se invaginando e vão dar origem ao mesoderma. Graças à adição das células na extremidade caudal, ocorre a extensão da linha primitiva até formar o nó primitivo e, ao mesmo tempo, formar o estreito sulco primitivo. Durante essa evolução, já é possível perceber que aparece uma depressão pequena, a qual se denomina fosseta primitiva. Com o passar dos dias, nós vemos a evolução da linha primitiva, o sulco primitivo e o nó primitivo. Essa invaginação ela ocorre no sentido caudal-cranial, em direção à região cefálica. Nesse corte, a gente pode ver a fosseta primitiva no nó primitivo e a invaginação das células do epiblasto formando o mesoderma. Posteriormente, há maior deslocamento em direção cefálica e em direção radial. Nessa figura, já podemos ver o ectoderma, o mesoderma, um tecido intermediário, e o terceiro folheto, que é o endoderma embrionário. Nessa figura, nota-se a placa pré-cordal, o nó primitivo, fosseta primitiva e o sulco primitivo. Notem, em um corte transversal, que a gente pode ver esse epiblasto se invaginando e dando origem ao mesoderma e ao endoderma embrionário. Essa invaginação surge dessa invaginação um sulco primitivo. Abaixo da linha primitiva, as células do epiblasto que invaginaram e formaram o mesoderma vão formar a fosseta primitiva, sempre em direção caudal cranial. Essa fosseta primitiva vai dar origem à notocorda. Nessa sequência de figuras, podemos ver a formação da fosseta primitiva, justamente pela invaginação dessas células epiblásticas, formando mesoderma e endoderma, que se desloca de caudal para cranial. Em um corte transversal, podemos ver a formação do processo notocordal a partir das células do mesoderma. Em um corte transversal mais caudal, ou seja, distante da fosseta primitiva, podemos ver apenas os folhetos do ectoderma, mesoderma e endoderma. Esses três folhetos mais caudais, sem a notocorda, vão dar origem à eminência caudal. É da fosseta primitiva que se origina a placa notocordal. Então podemos ver aqui em perfil a fosseta primitiva,
a evolução dela no sentido cranial, em direção à membrana bucofaríngea, e em um corte coronal, a gente consegue ver que a placa notocordal ela vai se dobrando para formar a notocorda. Essa sequência nos permite ver o dobramento da placa notocordal. Notem, a partir da fosseta primitiva, a formação da placa notocordal e um dobramento dessa placa notocordal. A partir dessa disposição, nós teremos o ectoderma e o sulco neural, a notocorda, formada pelo mesoderma, tecido embrionário intermediário, e o endoderma embrionário, fechando os 3 folhetos, ectoderma, mesoderma e endoderma. Até o momento, vimos então a mórula, a blástula e a gástrula. A partir da gastrulação e formação da notocorda, há a indução da formação da placa neural e o fechamento da placa neural, formando o tubo neural. A formação da placa neural e o seu fechamento, dando origem ao tubo neural, chamamos de neurulação primária. Isso ocorre em conjunto com a formação da notocorda, um pouco após a sua formação. E ela necessita da indução da notocorda para o tecido ectodérmico do embrião. Isso ocorre entre 3 a 4 semanas. Notem que com a indução da notocorda, existe a especialização da placa neural e a aproximação das pregas neurais. Quando elas se aproximam, há o seu fechamento e a formação do ectoderma de superfície. As pregas neurais dão origem à crista neural. E temos, portanto, a seguinte configuração: o tubo neural, a crista neural, o canal neural e a notocorda. A notocorda é mais ventral, ou seja, ela é mais anterior. E o ectoderma do embrião, que vai dar origem à pele, é mais posterior, é mais dorsal. Então, essa é a epiderme em desenvolvimento, o gânglio espinhal em desenvolvimento, o tubo neural e a notocorda. A notocorda, ela vai se degenerar e fica como resquício o núcleo pulposo do disco intervertebral. Essa é uma visão geral para percebermos que a linha primitiva, que vai dar origem aos 3 folhetos embrionários e formação da notocorda, ela é fundamental na indução da placa neural, do sulco neural e o fechamento do tubo neural. Então, a neurulação está muito ligada à gastrulação e à formação da notocorda. Sem a gastrulação adequada, não vamos ter uma neurulação perfeita. E notem, tudo isso ocorre entre 3 a 4 semanas do embrião. A mulher, geralmente, percebe a gravidez com 4 semanas, ou seja, quando há interrupção na menstruação. Ela ficou 1 mês sem menstruar, ou seja, na 4ª semana do embrião. A notocorda induz o tecido nervoso a se formar com a ajuda do ácido fólico. Por isso, é tão importante a suplementação do ácido fólico no pré-natal, no planejamento, antes da mulher pensar em engravidar. Porque a deficiência do ácido fólico e a indução da notocorda pode prejudicar no fechamento do tubo neural. Nesse slide, podemos perceber que a notocorda induz a formação do tubo neural através da proteína Sonic Hedgehog, porque ela foi descoberta em ouriços. E Sonic foi uma homenagem a um ouriço conhecido dos jogos de videogame. Além disso, há produção de BMP, proteína morfogênica óssea, na indução do tubo neural. Então, sem esses elementos, o tubo neural não vai se desenvolver adequadamente. Pode ser que ele não se forme, que ele não se feche. E isso tem implicações clínicas.
Agora vamos nos ater mais uma vez ao processo de neurulação primária. Com a notocorda formada, o sulco neural e a prega neural começam a aparecer. A notocorda causa indução nesse ectoderma embrionário. Há uma invaginação desse ectoderma e uma aproximação das pregas neurais, todas induzidas pela notocorda. Há um fechamento do tubo neural e a formação da crista neural. Aqui temos a notocorda em posição mais ventral, os somitos paraxiais do mesoderma em posição lateral ao tubo neural e o endoderma em região mais ventral. As estruturas distais da medula espinhal e filum terminalis são formadas na neurulação secundária. Ela ocorre concomitantemente à neurulação primária, mas se estende até a 7ª semana. Portanto, o período é da 3ª à 7ª semana. A eminência caudal é formada pelo ectoderma, mesoderma e endoderma. Há uma proliferação intensa, uma cavitação e uma fusão no momento final com o tubo neural já formado. Nessa figura, podemos ver as etapas da neurulação secundária, que formam as estruturas distais da medula espinhal e o filum terminalis. A formação da eminência caudal, depois uma cavitação e uma conexão com o tubo neural já fechado, a fusão da eminência caudal com o tubo neural e, por último, uma regressão. Essas células se regridem e formam o filum terminalis, que é uma estrutura grossa que conecta a medula ao sacro. Por último, a partir da 4ª semana, já com a gastrulação realizada e neurulação em fase final, temos o dobramento do embrião. Podemos ver um corte em perfil e um corte coronal, e vemos que as estruturas do ectoderma, mesoderma e endoderma vão se dobrar para formar o embrião. Existem 2 dobramentos, um anterior e posterior, ou seja, crânio caudal, e um dobramento látero-lateral. Com esse fechamento, teremos os 3 folhetos, ectoderma, mesoderma e endoderma, embrionários. Agora vamos estudar o desenvolvimento do encéfalo. O desenvolvimento do encéfalo se dá a partir da especialização da porção distal do tubo neural. Temos, portanto, 3 vesículas primitivas iniciais. A primeira é o prosencéfalo, a segunda intermediária é o mesencéfalo e a terceira, mais distal, é o rombencéfalo. O prosencéfalo dá origem ao telencéfalo e diencéfalo. O telencéfalo e diencéfalo formam o cérebro. O mesencéfalo se mantém, formando a parte mais proximal do tronco cerebral, e temos o metencéfalo e o mielencéfalo. O metencéfalo forma a ponte e o cerebelo. O mielencéfalo forma o bulbo. O telencéfalo e diencéfalo, que formam o cérebro, vão formar os hemisférios cerebrais, o tálamo, epitálamo, hipotálamo e subtálamo. Portanto, temos a configuração do encéfalo a partir dos tecidos embrionários, ectodérmicos. Essa imagem mostra como é a evolução natural das 3 vesículas primitivas, o prosencéfalo, mesencéfalo e o rombencéfalo. Os hemisférios cerebrais e o diencéfalo se desenvolvem a partir do prosencéfalo, formando telencéfalo e diencéfalo. O mesencéfalo se mantém e o rombencéfalo vai formar o metencéfalo e o mielencéfalo. Aqui podemos ver que os hemisférios cerebrais e o diencéfalo possuem um crescimento maior do que as estruturas do mesencéfalo e rombencéfalo. Por isso, há uma assimetria e um maior crescimento dessas estruturas.
Nessa figura final, podemos ver os hemisférios cerebrais, tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo, que fazem parte do diencéfalo, o mesencéfalo que se mantém, o cerebelo e a ponte, que são formados pelo metencéfalo, e o bulbo, que vai ser formado pelo mielencéfalo. Entre a quinta e a sétima semana, na formação do encéfalo, há intensa proliferação das vesículas telencefálicas. E aí teremos a formação dos hemisférios cerebrais, dos ventrículos laterais e do terceiro ventrículo. Associado ao telencéfalo, temos também a proliferação do diencéfalo. Uma outra estrutura fundamental na formação do sistema nervoso central é a glândula hipófise. Ela é formada pelo ectoderma do teto do estomodeu, que é o primórdio da cavidade oral, no embrião, e o divertículo neurohipofisário, formado pelo ectoderma neural. Há uma invaginação do ectoderma neural com uma fusão com o divertículo hipofisário, que também é um ectoderma da cavidade oral. Eles se fundem e formam a parte anterior, chamada de adenohipófise, e a parte posterior da hipófise, chamada de neurohipófise. Temos, portanto, uma configuração habitual da glândula que fica contida na célula turca, na base do crânio. Observando de uma forma geral a nossa neurogênese, temos a neurulação primária e secundária, com a formação do tubo neural e a formação da porção caudal neural. Temos a proliferação neuronal e a migração neuronal. Associados a esses processos de neurulação, proliferação e migração, temos a apoptose, sinaptogênese e mielinização do sistema nervoso central. Notem que, até 12 semanas, existem processos chaves de neurulação e proliferação neuronal que vão ser decisivos na formação do sistema nervoso central. Em uma visão geral, portanto, é do ectoderma que se origina o tecido nervoso central, em sua grande parte. O ectoderma pode ser dividido em ectoderma de superfície, em que teremos a epiderme, cabelo, unhas, glândulas cutâneas, glândulas mamárias, parte anterior da hipófise, esmalte dos dentes, orelha interna e cristalino, e o neuroectoderma, que vai formar o tubo neural e a crista neural. O tubo neural vai se desenvolver formando o sistema nervoso central, ou seja, encéfalo e medula, a retina, a glândula pineal, a parte posterior da hipófise. E a crista neural, um sistema nervoso periférico. São os gânglios e nervos cranianos e sensitivos, medula da glândula suprarrenal, células pigmentares, cartilagem dos arcos faríngeos, mesênquima e tecido conjuntivo da cabeça, e cristas bulbares e canais do coração. Agora que já conhecemos um pouco mais da embriogênese, vamos falar sobre as principais malformações do sistema nervoso central. Elas se manifestam geralmente em pacientes pediátricos, é a principal causa de morte neonatal, podem ser causadas por fatores genéticos ou ambientais, e os defeitos do tubo neural respondem pela maioria dos casos, cerca de 38%, seguido de hidrocefalia. Fatores ambientais ou infecciosos que são conhecidos são a deficiência de ácido fólico, o uso de valproato, o uso de ácido retinóico na gravidez, alcoolismo, diabetes e infecções. Se vocês conseguiram entender a mórula, blástula, gástrula, neurula, neurulação primária e neurulação secundária, vai ficar muito mais fácil de entender os distúrbios e os disrafismos espinhais. A classificação utilizada aqui é a classificação de Pang de 2017. Nela, os distúrbios são classificados de acordo com a fase embrionária. Então, por exemplo, se há uma malformação na gastrulação, ou seja, na formação do disco bilaminar em trilaminar, teremos uma diastematomielia, ou seja, o tecido mesenquimal vai ficar fundido junto com o tecido ectodérmico.
E aí você tem uma medula dividida, chamada de diastema-tumelia. Ou, se uma parte do endoderma migrar para o tecido neural, teremos um cisto neuroentérico. Se tivermos um distúrbio da neurulação primária, poderemos ter um defeito aberto do tubo neural, por exemplo, uma mielomeningocele, ou uma mieloesquise limitada, ou uma meningocele manqué, em que apenas algumas radículas ficam aderidas ao ectoderma cutâneo. O cisto dermal, que é uma comunicação da epiderme com o tecido nervoso, ou seja, não aconteceu de forma efetiva o fechamento do tubo neural e ficou um pertuito naquela região. Um lipoma dorsal, que é justamente uma falha na neurulação primária. Já na neurulação secundária, em que a formação da eminência caudal, se tivermos algum defeito nessa parte, teremos um fílum com gordura, porque não houve uma degeneração significativa daquelas células, um lipoma terminal, pois também não houve uma degeneração da eminência caudal, agenesia caudal, ou seja, não houve uma proliferação da eminência caudal, uma medula ancorada, pois o fílum terminal ficou espesso e ancorou a medula, ou seja, não deixou ela seguir superiormente com o crescimento da coluna, uma mielocistocele terminal. Por último, alguns distúrbios que acontecem tanto na neurulação primária e secundária, como os linfomas caóticos e transicionais. Aqui estão alguns exemplos. Nesse exemplo, é a diastema-tumelia, ou seja, durante a formação do disco bilaminar para trilaminar, ou seja, na gastrulação, tá? Houve uma invasão do mesênquima no ectoderma. Essa invasão do mesênquima, aqui a parte óssea, determinou a divisão do tecido neural da medula espinhal e produzindo a diastema-tumelia, uma medula dividida. Um outro exemplo na falha da gastrulação é o cisto neuroentérico. Aqui podemos ver um pequeno cisto, ou seja, pequenas células do endoderma que falharam na divisão dos três tecidos, do endoderma, ectoderma e mesoderma. Ou seja, ficou um resquício de endoderma dentro do tecido nervoso. Nessa figura também podemos ver um outro cisto neuroentérico. Um último exemplo é mielomeningocele, onde há uma falha na neurulação primária, ou seja, há uma comunicação do ectoderma cutâneo com o neuroectoderma, e o tubo neural não é formado adequadamente. A exposição do tecido neural na pele é chamada de placoide. Muito obrigado.